Bom dia, pessoal. Tudo bom? Para o pessoal que for chegando, vai se conectando com esse momento que é bem auspicioso do dia, momento da transição da noite para o dia. Momento que naturalmente se acalma pelo equilíbrio das energias positivas, negativas, masculina, feminina, dia e noite.
vai se conectando com a respiração, percebendo o ar entrando e o ar saindo. Da forma com que entra e da forma com que sai do seu corpo. Então, com calma, vai despertando o corpo, trazendo movimento para os dedos dos pés, dedos das mãos. Vai trazendo movimentos conscientes para o seu corpo, bem atentos, buscando manter essa qualidade de presença. E agora trazendo atividade, movimento, percepção no corpo. E quando quiser pode abrir os olhos. Um bom dia, pessoal. Esse é um momento fácil, né, de conduzir meditação, que já o tempo facilita. Então, pessoal, vamos começar fazendo as limpezas dentro do processo do Ayurveda, dentro do processo do Yoga, são conhecidos como kriyas. Os kriyas que são processos de purificação do corpo, e dentro do processo do Ayurveda não existe diferença entre a limpeza do corpo, da mente e do espírito. Na verdade, existe toda uma correlação, uma interligação entre esses componentes do ser. Então, quando você faz a purificação do seu corpo, automaticamente você está fazendo a limpeza mental, emocional e espiritual. Isso é bem perceptível quando no nosso dia a dia a gente chega cansado, com uma sensação de peso, desgaste, e a gente toma um banho. Um simples banho já faz já traz essa sensação de limpeza junto dos processos da mente, das emoções. Então, dentro dos kriyas, dos processos de limpeza do Ayurveda, nós vamos começar com a raspagem da língua, que ela pode ser feita com um objeto, esse utensílio, ele pode ser de cobre, ele pode ser de metal, ele pode ser de bambu. E vou mostrar para vocês como se faz. É simples, geralmente ele é um processo curvo. Você vai puxar do fundo da língua até a parte mais da frente. Você vai perceber que sai a saburra, que é um processo espesso de saliva, que ele é resultado da limpeza corporal da noite, da madrugada, em que seu corpo fez uma desintoxicação e jogou esses produtos, esses excretas na região da língua para serem eliminados. Então, como que faz? É bem simples. Pega e vai lá no fundo da língua.
limpa. Eu estou com um pote aqui de água para tirar esse resíduo. Certo, pessoal? Você faz o suficiente para perceber essa liberação de toxina nessa região. Um outro cria importante, então, é a limpeza do trato respiratório. Qual que é a importância da limpeza do trato respiratório? Ele está muito relacionado com a atividade mental, porque as terminações nervosas olfatórias, que são as terminações nervosas que a gente tem nessa região, na parte mais alta do nariz, tem uma ligação direta com uma área do nosso cérebro chamada de sistema límbico. Nós temos relações muito intensas da percepção do cheiro com respostas emocionais. Por isso que hoje é muito utilizada a questão da aromaterapia, dos óleos essenciais. Então não adianta termos o uso dos óleos essenciais se não temos associado um receptor que esteja trabalhando de forma adequada, que é essa parte do nariz. Então é muito importante a limpeza da parte respiratória. Então nós vamos fazer a limpeza com esse instrumento que chama lota, com água morna e sal. Quanto de sal? Para cada 100 ml de água, uma tampinha Bic de sal. É mais ou menos essa proporção. E tem que ser esse soro, tem que ser morno, tem que ser com sal, para que não seja agressivo e não cause irritação na parte respiratória. A Cuca falando que faz com bule de chá, é isso mesmo. Independe do instrumento, é importante a limpeza. Tá? É muito importante a técnica da limpeza para o líquido acabar não vindo para o ouvido. Vou mostrar para vocês a questão da técnica. Mas antes disso, eu queria que a gente fizesse um pouco de exercício respiratório. Alguns exercícios para a gente conseguir levar mais dessa toxina da via respiratória mais profunda para a área da respiração mais externa. Então, se vocês quiserem pegar um pouquinho de papel higiênico, porque são algumas respirações de eliminação. Essa técnica de respiração chama Kapalabhati. O que acontece? O Kapalabhati é uma técnica em que você vai respirar, a sua inspiração ela é natural, ela vai encher o abdômen de ar e a gente vai expirar com mais força, porque a expiração forçada vai fazer com que as toxinas venham mais para a região externa. Então, a gente vai fazer uma série de 40 respirações em que a inspiração ela é natural e a expiração é forçada. Certo? Fazendo um movimento abdominal, fazendo com que o umbigo ele se distenda e vá para frente na hora da inspiração e ele contraia e vai lá para a região da coluna na hora da expiração, e isso com força. Então vamos lá.
Mais 10. Pronto, vai voltando, vai percebendo como ficou o seu corpo, sua mente. Se precisar, passe o papel higiênico para tirar algum excesso. E vamos fazer a lavagem. Chama Jala Net. Jala que é água, Net que é orifício. É a limpeza do orifício nasal. Importante, então, por essa questão de percepção dos cheiros, que tem uma atividade muito próxima da nossa atividade emocional, principalmente. Para que não ocorra erro, pessoal, dessa técnica, é importante que a cabeça seja virada para baixo e para o lado. Se você só colocar o utensílio no nariz e virar de lado, essa água vai vir para o ouvido e vai causar dor. Não vai ser adequado, você vai levar as toxinas ali para o ouvido, para a garganta. Por isso é importante virar a cabeça para frente e para o lado. Tá bom? Vou tirar o fone aqui. Então, eu vi alguns comentários aqui falando que realmente tem algumas pessoas que acabam tendo esse processo da água entrar no ouvido. É importante essa prática, essa mudança da cabeça para frente e para o lado, tá? E aí o que ocorre? Essa lavagem, essa limpeza vai tirar esses resíduos que são formados à noite e principalmente essa limpeza dos processos emocionais dos sonhos, esse processo emocional que são metabolizados à noite. Então, purificar a respiração, assim como a limpeza de todos os órgãos do sentido, traz mais clareza à relação com a qual você vai ter com o mundo externo. Outro ponto importante também é a aplicação de óleo nasal. Eu estou com um óleo de gergelim aqui, certo? Ele morno, que ele estava num copo de água quente. E aí a aplicação de 1 ou 2 gotas de óleo de gergelim na narina após a lavagem. Dentre os óleos, eu vi que já tem uma pergunta aqui, qual óleo usar? Eu uso de gergelim, na verdade na Índia tem alguns óleos que são medicados com plantas medicinais. O mais utilizado para o dia a dia é um óleo que chama Anutaila, que tem algumas plantas medicinais, mas é difícil de encontrar no Brasil. O adequado é o óleo de gergelim mesmo. É o óleo de gergelim de cozinha, Yasmin. Esse mesmo. A Ju perguntando se não tem isso para lavar, como lavar, pode ser com uma seringa, mas esse é um aparelho que encontra fácil em loja de produtos naturais, ou mesmo se você coloca lota, você entra em alguns sites que tem esse aparelho, esse utensílio aqui. A Bruna perguntando se pode ser o óleo de coco.
O óleo de coco, Bruna, tem uma energia mais refrescante. E para essa região da mucosa nasal, é importante o óleo de gergelim, porque ele tem uma energia um pouco mais quente. Além do óleo de gergelim, ele ser o melhor tônico do sistema nervoso central, do cérebro. E essa relação entre respiração, terminações nervosas do sistema respiratório e o cérebro é muito estrita. Então, o óleo de gergelim ele é mais adequado para a aplicação depois da lavagem. Oi, Carla. Então, você perguntando se o Anutila você tem essa sensação de ardência. Acontece o processo de ardência porque o Anutila tem algumas plantas que são picantes, tem alguns tipos de pimenta. Tá? O que você pode fazer muitas vezes é diluir, então, uma quantidade um pouco maior de óleo de gergelim, o seu Anutila, tá bom? O bochecho de óleo de coco pode sim, Carol, tanto o óleo de coco ou o óleo de gergelim mesmo. O óleo de gergelim mais indicados para pessoas de constituição vata e pessoas após os 49 anos, porque o óleo de gergelim, o bochecho dele vai ajudar a fortalecer os dentes e lubrificar mais a boca, porque no processo a partir dos 49 anos existe um processo de secura das estruturas do corpo, das mucosas, o óleo de gergelim é o mais adequado. Entre 20 e 49 anos, o de coco é bem adequado. A Val falando que faz uma mistura de coco com gergelim, tá ótimo. A quantidade de óleo para o nasal é 1 ou 2 gotas em cada narina. Para a boca, para fazer bochechos ou aplicação nos dentes e em mucosa, é uma quantidade pequena. É o suficiente para espalhar esse óleo pela boca. Óleo de gergelim com coriza. Não pode. Na verdade, quando você está com coriza, sinais de gripe, resfriado, o correto é só fazer a lavagem mesmo. Você só precisa limpar, porque o seu nariz já está com excesso de muco. O óleo vai trazer uma característica pesada e pode piorar. Tá certo? Então, nesse caso, quando existem questões de obstrução nasal forte ou coriza, é mais a questão da lavagem com soro. Mas a técnica para limpeza dos ouvidos não tem nada muito específico. Na Índia eles têm umas pessoas que fazem esse procedimento de limpeza, mas aqui no Brasil não muito. Para o olho é a lavagem com água corrente mesmo, você pega e faz a lavagem. A água sempre deve ser fria para os olhos e para a cabeça, nunca água quente. Tá certo? E para sinusite, óleo de gergelim só fora das crises, Vanessa. Durante crise, então, é só a lavagem. Para quem tem rinites, pode usar sim, Carla. Ele não é contraindicado. Então, é muito importante essa limpeza dos órgãos do sentido para que você compreenda corretamente, com clareza, os estímulos que vêm do ambiente. Lembrando que o Ayurveda diz que nós temos uma relação com o externo e muitas vezes a gente acredita em tudo que chega para nós, mas muitas vezes esse nosso processo, o nosso filtro, que são os órgãos do sentido, se eles não estão saudáveis, nós vamos enxergar o mundo de forma inadequada, o mundo sem ser o mundo de verdade. Tá certo? Então, muito importante a limpeza dos órgãos do sentido para entrar em contato com o mundo. Nós temos a nossa formação, nós temos Sharira, Indriyas, Sattva e Atma. Sharira é o nosso corpo físico, Indriyas, os órgãos do sentido, Sattva, nossa consciência, e Atma, a nossa alma, a nossa capacidade de observação. É algo que existe mais profundo dentro de nós. Portanto, todos esses 4 aspectos precisam estar despertos, precisam estar equilibrados. Por isso a limpeza de Sharira, do corpo físico, dos Indriyas, dos órgãos do sentido, para então ter um contato e uma
um desenvolvimento mais adequado de sattva, que é a consciência, e atma, que é poder experienciar esse observador que temos lá dentro de forma mais profunda do nosso ser. Então, vamos começar, depois desse processo da limpeza dos órgãos do sentido, vamos fazer uma meditação, mais uma meditação curta, aproveitando esse horário que é auspicioso do dia. Então, vocês podem sentar numa postura que seja estável e confortável. Você pode ir devagarzinho fechando os olhos, vai fazendo os ajustes na postura para que ela seja bem estável, bem confortável. Faça os ajustes com bastante atenção, já trazendo bastante presença e consciência a cada momento. E devagarzinho vá trazendo sua atenção para a respiração, percebendo a entrada do ar, a pressão que o ar exerce nas narinas, no nariz, no fundo da garganta e como o ar enche os pulmões e a saída dele, a saída do ar pelos pulmões, passando pela garganta, narinas, nariz e narina. Receba então o som do sino. Então vamos iniciando essa prática com bastante atenção na respiração, trazendo atitudes de intenção nessa prática, com bastante presença. Uma atitude ao mesmo tempo de abertura, caso a sua mente se movimente e entre em processos de pensamentos, memórias. Quando você perceber essa movimentação, você gentilmente traz de volta a sua atenção para a respiração. Percebendo como você observa a sua respiração. Percebendo quem você observa a respiração. Você observa o seu corpo, você não é seu corpo. Você observa a sua respiração, você não é sua respiração. Você é quem observa tudo. Se conecte, se desprenda de tudo que você não é. E se conecte, repouse nesse aspecto seu que só observa.
Perceba como é possível observar até mesmo seus pensamentos. Portanto, você não é os seus pensamentos. Você é quem observa. Se conecte nesse momento com essa sua qualidade de observação, de contemplação. Contemplando o seu templo, que é o seu corpo. Observando sua respiração, sentindo o seu corpo, se conectando com esse aspecto de observador que existe dentro de você. Você então vai compreendendo o que é Sharira, o que é o corpo, que são esses limites da sua pele, essas sensações que você tem da pele para dentro. Seus indriyas, que são seus órgãos do sentido. A pele, os olhos, nariz, ouvidos, boca. Sattva, que é a sua consciência, que é esse processo de reflexão, sua capacidade de discernimento. Quando você analisa, julga, critica, compara as coisas. Quando você tem a sua consciência. E Atma é essa sua qualidade de observação. É esse que não tem ação. Atma tem essa qualidade de passividade e observação e contemplação. Perceba quando você se conecta, essa qualidade de observação, perceba como junto vem uma sensação de paz, de quietude, de tranquilidade. Perceba quando você entra num fluxo de pensamentos, é que surge a agitação, os anseios, os desejos e as aversões. E quando você se desidentifica desse processo mental e consegue entrar numa postura apenas de observação, sem análises, julgamentos, críticas e comparações, quando você só observa e
contempla, perceba como você entra em paz. Perceba que existe uma tranquilidade quando você se desidentifica dos processos mentais, de desejos, aversões, comparações, julgamentos. E devagarzinho, então, você vai despertando novamente o corpo, trazendo pequenos movimentos para os dedos das mãos, dedos dos pés. Com bastante consciência, vai mexendo, despertando o corpo, vai espreguiçando, vai percebendo a luz que passa pelas suas pálpebras, se conectando com a visão novamente. Vai se conectando com os sons externos. Devagarzinho pode abrir os olhos. Então essa meditação ajuda a gente a trazer consciência do que somos formados. Somos formados nessa parte mais densa, que é o corpo físico, do nosso radar, nossos instrumentos de captação do ambiente, do mundo externo, que são os órgãos do sentido. Eles precisam estar limpos, claros, para ter uma captação correta do meio ambiente. Sattva, que é o aspecto de clareza da mente, da consciência, em que muitas vezes saímos desse status e entramos em rádias, que são os anseios, os desejos, a movimentação excessiva da mente, ou tamas, que é uma inércia da mente, um aspecto denso, turvo, triste, melancólico. E quando transcendemos esses venenos da mente, nos mantemos em sattva, que é a clareza e consciência, conseguimos atingir Atma, que é a capacidade de observação. É quando nós transcendemos os limites da matéria e ficamos com o que há de verdadeiramente imortal dentro de nós, que é essa fração do divino mais pura. Certo? Que possamos fazer essa análise, essa experiência que já vem sendo realizada há milhares de anos no Oriente, para que tenhamos essa consciência, possamos ter saúde, ter paz e possamos transmitir e levar às pessoas à nossa volta esse discernimento, né? Essa paz que é possível de ser alcançada não por nada externo, mas pelo trabalho interno. Um trabalho de autoconhecimento, um trabalho de refinamento da nossa percepção, um trabalho de entrar num processo de consciência de onde estamos, de quem somos e de como podemos servir o mundo, como podemos tirar as pessoas da ilusão, do sofrimento
e levá-las para uma percepção, uma experiência de paz e tranquilidade. Muito agradecido por estarem me ouvindo, pela oportunidade, por essa equipe incrível da Vidya. E aí vamos dar sequência ao nosso trabalho da manhã. Certo? Obrigado, gente. Até mais. Deixa salvo. Tem que identificar as pessoas.